como que eu faço para acender um LED no meu Arduino? Vocês já pararam para pensar nisso? Como que no meio do meu programa eu consigo acender e desligar um LED? Como que isso se comunica? O meu programa se comunica com o LED? Como que isso acontece? Nesse vídeo eu quero falar para vocês sobre mapeamento de memória e input e output. Como que funcionam essas coisas na teoria e também na prática. E eu quero mostrar um projeto do zero aqui em Zig também, de como que a gente faz isso, sem precisar de biblioteca nenhuma. Para quem não me conhece, eu sou o Wayne, Dev Desempenho, e produzo aqui nas minhas redes conteúdo de baixo nível sobre desempenho, mundo de embarcados, falando sobre Arduino, falando de Zig, CUDA, enfim. Então já não esquece de seguir, colar no nosso Discord, seguir lá no Instagram também. Bem, primeiro para contextualizar, né, do que eu estou falando. Eu estou falando de usar esse tipo de dispositivo aqui, uma ESP ou um Arduino da vida, e fazer ele interagir com o mundo externo, né? E como que a gente chama esse mundo externo? É o nosso famoso input-output, ou I/O. Quando você tem o seu mouse, por exemplo, o seu teclado, para o seu computador, ele é um I/O, um dispositivo ou de entrada ou de saída. E isso embarcado é extremamente importante porque, em geral, o que você vai querer fazer é ler de sensores e escrever em atuadores, né? Só que quando você para pensar, né, é como se você tivesse a CPU de um lado e o seu LED aqui, ó, do outro. E eles têm que se comunicar de alguma maneira. E como que é feita essa comunicação? Como que eu faço para minha CPU conversar com o meu LED? E você pode pensar em várias maneiras de fazer isso, né? Uma simples é ligar um fiozinho entre os dois. Que meio que na prática é isso que acontece. Só que como que eu controlo esse fio? Eu vou ter um nome lá na minha CPU para esse fio e daí eu fico acendendo e desligando essa porta, por exemplo? Pode ser. É um negócio viável, só que imagina que eu tenho muitos dispositivos internos, muitos LEDs ou muitas interfaces e interfaces diferentes que eu tenho que tanto ler, tanto escrever quanto ler. Parece não escalar tão bem ou ficar aumentando o número de fiozinhos para o meu programa, né? Então, o que a gente faz? A gente liga esse fio, só que ele fica mapeado para um endereço de memória. Então, na prática, é como se esse LED aqui ele fosse um endereço de memória que eu fico lendo e escrevendo nele. O fiozinho que liga nele, né, ele está ligado nesse endereço de memória e ele reage automaticamente lá para o meu LED. E essa estratégia é chamada de Memory Map I/O. Map I/O. Porque o que eu estou fazendo? Eu estou mapeando todo o meu input e output para minha memória. Você é do mundo aí de sistemas operacionais, é meio que o Linux faz com arquivos, né? Tipo assim, tudo no Linux é um arquivo, é uma filosofia de design aí. Então, assim como tudo no Linux é um arquivo, tudo para embarcados é um endereço de memória. Todo I/O é um endereço de memória. No Linux, né, um I/O vai ser um arquivo. E qual que é o efeito disso, né, para quando a gente está programando? Para mostrar um exemplo básico, né, eu peguei aqui o Arduino Uno, que é o que a gente vai utilizar na nossa série do sistema operacional de tempo real para embarcados. A gente vai fazer um sistema operacional de tempo real para embarcados, série para membros. E na S, basicamente, eu não consegui fazer rodar, então foi para o Arduino. E se você pegar a documentação dele, o datasheet, que é também extremamente comum em embarcados a gente fazer isso, você vai ver que você tem alguns registradores especiais. E quando você começa a procurar esses registradores, vocês vão ver que eles têm endereços associados. Por exemplo, aqui, ó, EEPROM Address Register. Você vai ver aqui, ó, que ele tem um endereço 0x22, 0x21. Que se você quiser pegar o valor desse registrador aqui, você vai lá no endereço da memória e acessa isso daqui. Se você quiser alterar ele, se for possível alterar, né? Você faz a mesma coisa. Você acessa a memória e pega o valor dele lá. Inclusive, se eu não me engano, isso é verdade até para os registradores. Aqui, ó. O registrador 0 ele fica mapeado por endereço 0 de memória. Até o registrador 31 aqui do Arduino Uno. Isso não é verdade para toda a arquitetura, tá?
mas em geral, quando a gente está falando de sistemas embarcados, a gente vai fazer mapeamento, inclusive dos registradores, muitas das vezes. E como que a gente faz, né, na prática, na programação? A gente pega esse datasheet gigante aqui, ó, o datasheet tem 300 páginas. Você vai pegando os endereços de memória e as capacidades do datasheet e vai mapeando para código. Então você vai lá e pega aqui, ó, os endereços de registradores para os endereços de interrupção. Você vai lá e mapeia no teu código. O que você vai fazer? E na verdade ele deixa aqui, ó, separado para a gente um resumo de todos os registradores que você tem. Então você tem todas as interfaces aqui, os registradores, como são os bits definidos, para onde, ó, tem questão de timer, vai ter o ART, todos os protocolos do mundo, SPI, ADC é conversor analógico digital, MUX, REF, enfim, ISC, tem de tudo que você quiser aqui, o mapeamento dos registradores da memória, como que fica, a partir do endereço aqui e o bit que você vai utilizar. E na prática, o que você faz é pegar isso daqui, pegar o que você vai usar, né, e mapear lá no seu código os defines para os endereços de memórias que você tem, né? E para mostrar aqui um exemplo prático, né, exemplo de código mesmo, eu vou pegar esse código em Zig aqui, que ele é um driver para o processador do Arduino Uno. Então, tem Mega 328P. E ele vai ter, acho que todas essas interfaces, ou a maioria delas ao menos. E um exemplo aqui, né, é o UART 0, que é para comunicação UART. Uma comunicação serial muito comum para você utilizar embarcado. Você utilizar print, por exemplo, é pelo UART geralmente. E a gente tem aqui, ó, Multiprocessor Communication Mode, que é o primeiro bit. E uma coisa que eu quero deixar anotado aqui para vocês é, percebam aqui, ó, o endereço de memória. Um ponteiro a partir do inteiro e esse ponteiro é 0xC0. Então, o endereço de memória desse negócio aqui, né, é o 0xC0. Quando a gente vem pegar aqui, ó, esse endereço de memória, a gente vê todos esses bits aqui setados. E o 1 quer dizer o que aqui? Quer dizer que é um bit, né? Então, eu não preciso fazer multiplicação de bit, né? Se eu acesso esse campo aqui nessa struct, eu consigo alterar e mexer só nesse bit, né? Então a gente tem aqui, ó, MPC M0, Multiprocessor Communication Mode, e se eu vim aqui, ó, MPC M0, mesma coisa. O 2x0 já está comentado aqui, ó, dobrar a velocidade de transmissão, erro de paridade, data overrun e assim por diante por aqui, né? E o que acontece, né? Quando isso daqui é em C, você não consegue ter esse controle, digamos assim, muito claro. Porque perceba que o endereço de memória, ele vai de 1 em 1. Por que ele vai de 1 em 1? Ele é um bit, né? Desculpa, um bit não. Um byte. Então, se eu pular um endereço de memória, eu pulo 1. E em C, eu vou ter que ter um valor para descrever o meu endereço de memória, que, por exemplo, seria o 0xC0, e eu vou ter que ter o outro para descrever o bit que eu vou estar falando. Então, eu vou ter, sei lá, o define do UCSR0A, e eu vou ter o outro define do MPC M0, que vai ser o define do bit. Dá para fazer com struct? Dá, mas todas as interfaces que eu já trabalhei de C, não é esse padrão que se utiliza. Daí você vai usar bitfield instruct, mas não é o padrão. E em Zig, ao meu ver, fica mais fácil de entender esse negócio, porque, assim, já é confuso bastante você fazer esse mapeamento de memória e você ter que fazer as mágicas de bits na mão não é tão legal assim, sabe? Não é tão legal. Você conseguir trabalhar com um struct que tem campos de 1 bit é bem melhor, ao meu ver. E essa base de código aqui, ó, ele tem uma classe que chama MMIO, que é Memory Map Input Output, ou Map Memory Input Output, que ele constrói essa classe dinamicamente e consegue fazer checagens em CompTime. Porque o que acontece, né? Eu sei que isso daqui, que meu endereço de memória, né? Ele vai ter 8 bits, ele é por byte. Então, o meu tamanho tem que ser 8. O tamanho que eu vou representar também tem que ser 8. O inteiro que eu vou converter tem que ser o mesmo tamanho da minha struct, sabe? O tamanho da struct que eu vou representar, na verdade, tem que ser o mesmo tamanho do meu byte, que
é 8, né? E eu consigo criar essa struct aqui, meio que dinamicamente, né? Uma espécie de metaprogramação, em que eu consigo ler, escrever, modificar e fazer toggle no meu endereço de memória, sem precisar ficar sempre fazendo aquelas mágicas de ser enfim, bit flip, XOR e coisa do tipo. E um exemplo disso daí sendo utilizado na prática é justamente nessa função para imprimir para o art, né? Se você pegar aqui o write.ch, que imprime um caractere, o que eu faço? Eu pego aquele endereço da minha interface de comunicação e checo aqui ó, se esse bit enquanto esse bit for diferente de 1, ou seja, enquanto o meu buffer não estiver vazio, porque isso daqui né, indica se está vazio ou não, enquanto não tiver, eu fico esperando. A partir do momento que está, eu pego e escrevo nele. Que é justamente aqui, ó, o Start Data Register, que é o registrador para eu mandar o buffer para o meu art. O registrador, desculpa, não. O endereço de memória, né, para eu mandar para o buffer do meu art. Então ele vai pegar e vai mandar esse caractere aqui, esses 8 bytes, na minha interface, o art. E novamente, né, você pega aqui, ó, o DR0, né, não é a banda do João de Carvalho, ou o grupo político, né, mas o registrador. Aqui, ó, 0xC6, 0xC6, e aqui, ó, o Start IO Data Register, que é o registrador de dado para ser mandado pela interface UART, né? E assim, vai ter coisas semelhantes aqui para configurar o baud rate, para, enfim, fazer os setups que precisa para inicializar a minha UART. E, galera, é basicamente assim que funciona, tanto para eu acender o LED, quanto para eu mandar um caractere no meu Arduino, na minha ESP ou no dispositivo que for embarcado. Eu vou ler ou escrever endereço de memória, fazer as configurações que precisa, vou pegar e vou ler esse documento gigante aqui, esse datasheet, porque infelizmente se você não tem um driver, você tem que fazer ele do zero, você tem que ler aqui e entender o comportamento, você pega os códigos de exemplo, tal. A parte boa é que para a maior parte dos dispositivos a gente já tem exemplos para fazer isso. Então você copia e usa e faz. Mas se é do zero e se der qualquer problema, boa sorte tentando resolver. Já passei por alguns problemas de I2C principalmente e não é nada legal você debugar e tentar descobrir o que você errou. Você errou na configuração? Você errou na leitura? A tua função tá errada? Tipo, faltou você setar algum bit? Não é muito legal, sabe? Não é muito legal você passar por esse processo. E para mostrar aqui para vocês isso na prática, deixa eu pegar aqui, ó, esse é um código que tá, esse código aqui, né, tá rodando que ele inicializa o art, faz toda a configuração e upload para o Arduino Uno. E ele vai escrever caracteres por meio dessa art aqui. E dá para ver aqui, ó, que está escrevendo. Se eu pego e clico para resetar aqui o meu Arduino, cliquei para resetar, vamos ver que vai recomeçar. All your code base belong to us. Eu não consigo mostrar o Arduino aqui porque o cabo é muito curto, mas acreditem, eu estou fazendo isso, sabe? E se vocês quiserem ver mais disso daí, como que funciona isso na prática, como que funciona programar em Arduino sem a ideia do Arduino, virem membros, porque o projeto do ZigZagOS vai ficar muito massa. A gente vai fazer o sistema operacional pro Arduino e em Zig e vai ser foda. Beleza? Valeu, galera. Tchau, obrigado.